Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui a pergunta do Salomão. Olha só que pergunta boa que daria um vídeo. Tá bom, vamos falar. Quero começar a juntar R$1.000 por mês para trocar de carro em 4 anos. Qual título você recomenda nesse caso? Olha, a gente não pode recomendar por questão da CVM, tá? Mas a gente pode dar uma sugestão para você estudar e pensar. Eu acho que, bom, vendo aqui a questão, nós estamos em março de 21, então mais 4 anos seria março de 25. A gente não tem nenhum papel que se encaixe exatamente. Isso é um problema recorrente no Tesouro Direto, né? Eu acho que o ideal aí a fazer nessa carteira seria o seguinte: mesclar aí IPCA 26, só que o IPCA 26 foge um pouco do prazo, mas se você puder adiar um pouquinho essa troca de carro para 5 anos, aí vai ficar perfeito. Porque aí já entra no ano do IPCA principal 26, né, da NTN-B 26 que a gente tem no Tesouro, e aí fica perfeito, certo? Porque no ano a gente já viu que no ano as taxas de vencimento, as taxas caem muito, né? Porque ele tem que se ajustar ao VNA. Então o Tesouro, o papel já está fora do rol, né? Então o Tesouro está ali ajustando. Mas assim, mesclar uma carteira entre IPCA 26, pré-26 e pré-24, desde que com taxas superiores a 8% nos pré-fixados. Tá? Taxas superiores a 8% eu acho que é tranquilo, porque até você pode estimar mais ou menos como ficaria o preço desse carro e comparar com o pré-fixado. Tá? Você pode ver pelos últimos reajustes que a indústria automobilística aplicou nos veículos, vendo qual carro você pretende comprar, e você estimar aí, por exemplo, eu não tenho certeza agora o que a Toyota aumentou, qual foi o percentual que aumentou no Corolla, mas eu tenho, só um exemplo, né? Mas eu tenho a impressão de que foi menos do que 8%. E aí um prefixado a 8%, como o compromisso de comprar o carro tem data certa, dá para fazer com mais tranquilidade do que a gente, de repente, investir no prefixado e aí começa a ver marcação mercado negativo. Mas aí se você tem aquela data e você sabe que seu produto, a chance dele aumentar mais do que 8% ao ano é muito baixa, aí dá para fazer. Mas isso aí você vai ter que avaliar, você vai ter que decidir. E uma vantagem do prefixado 24 nesse caso é que vai dar para reinvestir, porque ele vai vencer em 1º de julho de 24 e aí a gente vai ter outra decisão para tomar. E aí pode ser que lá a Selic já esteja valendo mais a pena, e aí dê para investir em Tesouro Selic só esperando o tempo de efetivar mesmo a compra, a negociação e a compra, certo? E a dica de toda pessoa que fala de finanças, né, é a seguinte: junte o dinheiro com juros a seu favor, né, e vá para a negociação com o maior argumento que tem, que é o dinheiro no bolso. Certo? Porque com esse argumento aí você vai conseguir os maiores descontos, certo? Muito bem. O Felipe pergunta aqui se o percentual que a gente fala é no vencimento. Sim, é no vencimento. Essa foi o videozinho que eu falei das taxas, né? Que o fato de comprar com a taxa mais baixa não representa problema. E comprar com preço baixo é melhor do que com taxas? É praticamente a mesma coisa, porque o preço vai estar mais baixo quando a taxa estiver mais alta. Então é a mesma coisa. Por que a gente usa muito mais o referencial taxa ao invés de preço? Porque a taxa a gente pode comparar com qualquer período, né? Por exemplo, IPCA mais 4%, eu posso comparar com o que acontecia em 2013, por exemplo, que a taxa era IPCA mais 4%. 2012 também, segundo semestre. Se eu falo IPCA mais 5, é a época aí de 2018, IPCA mais 5, IPCA mais 3, foi praticamente a época de 2019. Então, a gente pode ser mais tranquilo com relação ao tempo, porque dá para comparar isso com outros períodos de uma maneira mais fácil, né? Se eu falar que o Tesouro IPCA 35 custava
R$ 1.000, eu não estou falando nada, né? Ninguém está entendendo a que eu estou me referindo. Agora, se eu falo que ele era R$ 1.000, a IPCA mais 6%, aí a pessoa já fica mais fácil de entender. Tá bom, mas em termos de bom investimento, sim, o preço mais baixo vai praticamente corresponder às melhores taxas, certo? Ou a um período mais longo de manutenção do papel na carteira, né? Que também a gente sabe que o tempo acaba ganhando da taxa. Quando o tempo se prolonga mais, a gente sabe que ele também tem um efeito maravilhoso do juro composto, que não precisa ser esperto, né, gente? É só ter o tempo, é só ficar no papel, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.